estudando Daniel. Daniel, cujo nome significa Deus julga, ou Deus é juiz, ou juiz de Deus, ou tenho sido julgado por Deus, ou através de quem Deus julga, né? E nós estamos no capítulo 4. Nós vimos no capítulo 1 como é que foi o treinamento de Daniel, no capítulo 2 como é que foi a promoção de Daniel através da interpretação que Deus deu a ele com relação ao sonho de Nabucodonosor. E ali Nabucodonosor teve uma experiência com Deus. Alguns anos depois, no capítulo 3, nós temos uma outra experiência de Nabucodonosor, também com Deus, quando ele viu o livramento que Deus é capaz de dar àquele que lhe é fiel, no caso Sadraque, Mesaque e Abdenego. E aqui, no capítulo 4, nós estamos vendo o último capítulo da biografia espiritual do Nabucodonosor. Você vê que é um homem que Deus teve cuidado com ele, que Deus vem acompanhando o crescimento espiritual de Nabucodonosor. E nós vimos que o capítulo 4 de Daniel é um livro que na realidade é um edital. É um documento que circulou por todo o império e no qual Nabucodonosor, depois de ter apanhado, né, depois de ter ficado 7 anos mentalmente afetado, ele reconhece a sua pequenez e engrandece a Deus, reconhece a grandeza e a soberania de Deus. Então um dos assuntos de Daniel 4 é a soberania de Deus. É como Deus é soberano, como Deus faz aquilo que Ele quer e que os seus caminhos são inexoráveis. Ou seja, Daniel, como o primeiro regente gentio, com permissão a pisar em Jerusalém, inaugurando o templo dos gentios, representado pela estátua que ele viu no seu sonho. Ele está sendo disciplinado, julgado por Deus como exemplo a todos os outros, de como a soberba, de como o orgulho humano e em especial de um governante é intolerável. Então o capítulo 4 de Daniel é um capítulo no qual Nabucodonosor fala na primeira pessoa, né? Ele provavelmente ditou essa carta para Daniel, que era um burocrata, que era um funcionário público, que foi uma pessoa que participou do evento, porque ele que deu uma interpretação para Nabucodonosor do sonho da árvore. O capítulo 4 é um documento governamental que circulou pelo império e que sob a coordenação, né, sob a direção do Espírito Santo, foi incorporado às Escrituras. Foram incorporadas às Escrituras. E é um documento que Nabucodonosor escreveu quando ele se recuperou da zoantropia dele, né, da boantropia, daquele estágio mental no qual ele pensava que era um animal. E porque Deus teve que tocar judicialmente no corpo de Nabucodonosor para a ficha dele cair. Então vamos ao nosso texto. Vamos reler o texto para nos situarmos novamente melhor. Nosso texto se encontra em Daniel capítulo 4. Então observa que Nabucodonosor está falando na primeira pessoa. Ele é o autor desse conteúdo. Ele reconhecendo a sua insignificância, que apesar de ser rei, de ser poderoso, de ser gigante, de ter muita glória, e por causa disso ele teve o coração egocentricamente cheio de orgulho, conforme nós vamos ver lá no versículo 30, ele foi abatido e reconheceu o seu lugar. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno, dura para sempre, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Aí eu tive um sonho que me espantou.
que, quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso eu expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. E eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore, se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava ao céu, e era visto até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, ou cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela, a cepa ou cepa, 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu, se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos os animais havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu ao rei um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. É um decreto do Altíssimo. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti,
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E, talvez, se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei. Essa palavra está na boca dele ainda. Quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Já passou. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, dos 7 anos, agora ele recobrando a lucidez, né? Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Então o até aqui está se cumprindo, né? Ele está aprendendo, ele aprendeu. Levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é para sempre, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, a primeira pessoa, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar ao que anda em soberba. Então observa que eu fiz um comentário aqui que na semana passada, que o Nabucodonosor, ele era um arvófilo. Não existe essa palavra, não. Ele era um amante das árvores. Ele gostava muito de plantinha. Tanto é que ele erigiu, construiu os jardins suspensos da Babilônia. Uma das maravilhas do mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era amante das árvores, ele gostava muito de madeira. Inclusive a pessoa com quem eu trabalho também, ele ama madeira. Tudo na casa dele é madeira. As madeiras dele lá tá até mofando, ele pica as coisas em cima da madeira, ele serve a comida em cima da madeira, as colheres dele são de madeira. Ele trabalha com madeira. Ele é neto de carpinteiro, ele é italiano, os avós dele foram dos primeiros carpinteiros, marceneiros aqui de Belo Horizonte.
Ele só faz construções em madeira. Ele é meio Nabucodonosor, assim. Nabucodonosor é meio chegado em madeira, em árvore. Inclusive, nós comentamos que existem registros que falam das viagens que Nabucodonosor fazia até o Líbano. No Líbano, Wycliffe, lá tem os cedros, que são árvores gigantescas, igual tem lá tem um parque nacional lá nos Estados Unidos, que tem lá as sequoias. Você já foi ver? Isso que é gigantesco, passa carro por dentro do tronco, árvore de 1.000, 1.500, 2.000 anos de idade, árvore de 40, 50, 100, 200 metros. São árvores gigantesquíssimas. Árvore que vive 1.000, 2.000 anos. E no Líbano tem isso também, tem essas árvores super gigantes. Lógico, a madeira deve ser fantástica, né? Madeira é uma coisa cara, não sei se os irmãos sabem. E ele supervisionava pessoalmente o corte, a extração da madeira, o transporte até a Babilônia, lá do Líbano até a Babilônia. Ele acompanhava de perto essas coisas, os capatazes dele, os profissionais da área, porque ele curtia isso, ele gostava disso. Então, muito provável, inclusive no jardim suspenso dele, ele colecionava plantas do mundo inteiro. Ele mandava buscar no mundo inteiro, onde ele ia conquistando, ele trazia mudas, trazia árvores e plantava lá nos jardins dele. Lá. Então, muito provavelmente, ele deve ter assistido à queda de uma árvore gigantesca dessa. E, segundo os psicólogos, é uma coisa que afeta a pessoa. É uma coisa impressionante. Você vê uma árvore de 50 metros cair madeira, fazer um esparramo muito grande. E isso provavelmente, inconscientemente, ficou na cabeça dele. Inconscientemente, ele deve ter associado a interrupção pelo corte, né, da vida de um ser vivente desse, uma árvore gigante dessa, tantos séculos ali crescendo, e de repente vem um machado e derruba. Ele deve ter associado a interrupção da vida de uma árvore gigantesca dessa, no seu apogeu, na sua grandeza, pelo corte, com a sua própria grandeza. Ele deve ter ficado impressionado com isso e foi deitar, algo que o Espírito Santo usou. Foi deitar pensando nessas coisas. Falou, poxa, eu sou grande. Meu império é enorme, um dos 6 mais poderosos, mais gloriosos que existiu na antiguidade. Então, quanto maior a prosperidade dele, mais resplandecente a glória dele, maior era a inquietação no coração dele. Eu até li uma frase interessante que a cabeça que carrega uma coroa não tem sossego. Isso é interessante. A cabeça que carrega uma coroa não tem sossego, é muita responsabilidade. Qualquer hora alguém pode querer tomar isso aí. E lá na antiguidade era desse jeito. Tá todo mundo ali, assim que um enfraquecia, já tinha outro para dar uma martelada e tomar o negócio um do outro. Era Egito, era a Síria, era a Babilônia, era a Média Pérsia, era os gregos, era um tomando o outro. E então o Espírito Santo deve ter usado isso para mandar um recado para ele. Falou, olha, você está se achando muito. Porque ele fala aqui no verso 4, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. As palavras aqui no aramaico, né? Eu estava tranquilo, que é Shele, S-H-E-L-E, circunflexo H. Tranquilo significa livre de qualquer temor. Totalmente autoconfiante. Falou, eu estou tranquilo, estou sossegado. Nada me abala, nada me afeta. Eu sou o cara. Eu sou poderoso e eu me defendo. E feliz, que no aramaico é Hunã, que é uma linguagem botânica, que significa crescendo com verdor. É uma pessoa, ele estava florescendo, a palavra estava feliz no meu palácio, significa eu estou vivendo luxuosamente. Então ele estava vivendo luxuosamente e autoconfiantemente. Ou seja, estava tudo ótimo. Nada podia atrapalhar. E isso, a gente viu aqui um pouquinho de psicologia, isso deixa o coração do homem meio enganado. A palavra fala, não sei se é em Tiago, para os ricos desse mundo, não porem a sua confiança nas riquezas desse mundo. Não é um texto assim, não é de Tiago, pastor? Fica em Tiago que fala, para os poderosos desse mundo não colocarem
a sua confiança na estabilidade das riquezas materiais, dos bens materiais, mas em Deus, que a tudo pode. Então o ser humano, quando ele está próximo, quando ele está bem, ele está tranquilo, ele está estável financeiramente, ele se esquece de Deus. Aí ele começa a se olhar. E no coração humano só tem escuridão, só tem trevas. Nós vimos aqui pela linguagem do versículo 13 que ele estava totalmente super confiante em si mesmo, né? A minha grande Babilônia vou construir para o meu poder, com a minha glória, com a minha majestade. Então Deus vai usar Nabucodonosor para ensinar para toda a humanidade, né, que o propósito da experiência que ele passou, de tudo isso que ele passou, é para todos os viventes. Ó, verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes dos céus, né? E esta ordem por mandado dos santos, a fim de que... Por que está sendo decretada a humilhação de Nabucodonosor? Porque se quando Daniel falou assim, tu és a cabeça de ouro, aquilo falava para a glória dele. Daniel estava revelando a glória que Deus ia permitir que ele alcançasse. Lá no capítulo 2, 2:38. Tu és a cabeça de ouro. Mas aqui no capítulo 4, né, 4:22, és tua árvore grande, mas que vai ser cortada. Agora está falando da humilhação dele, que Deus vai usar como exemplo para a humanidade inteira. Observa o verso 17. Ó. A fim de que conheçam os viventes, o propósito desse decreto, ele é triplo, né? Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Esse é um dos propósitos do juízo de Nabucodonosor. 2, que o Altíssimo dá o governo a quem ele quiser. Deus é que manda. E 3, se ele quiser dar esse domínio para um pé rapado, ele dá. Até o mais humilde dos homens. Foi o caso do José, por exemplo, que foi também o caso de Nabucodonosor. E existem outros casos nas Escrituras, né? Então, o propósito desse decreto de quebra do Nabucodonosor, de humilhação do Nabucodonosor, de aflição do Nabucodonosor, de insanidade mental por certo do Nabucodonosor, é alcançar esse propósito triplo. Para que os gentios que estão pisando em Jerusalém, seja o rei, seja o reino, eles percebam que tudo que está acontecendo é por permissão divina. Não é porque você é muita coisa, não. Não é porque você é muita coisa, não. E a descrição que nós temos aqui do verso 10 a 11, que fala, a árvore crescia forte, as folhas, né? Eu até comentei com a Lulu ontem, essa palavra eu vou falar olhando para o pastor Cliff. A descrição da árvore dá o caráter conspícuo do rei. Conspícuo, o Cliff sabe o que é. Né? Ou seja, a descrição da árvore, ela mostra o caráter conspícuo do rei. Ou seja, o caráter notável, o caráter eminente, o caráter distinto, o caráter ilustre, é isso que é conspícuo. Ilustre, distinto, eminente, glorioso, né? Que observa, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos. 6, né? Número 6, número do homem. Está no meio da terra. Né? Distinção, no meio da terra. A altura é grande, chega até o céu, é vista até os confins da terra. Cresce e se torna forte. A folhagem é formosa, o fruto é abundante, é alimento para todos, mantém a todos. E sexto, debaixo dela se acha sombra, e nela faz morada. Ou seja, é uma árvore bacana, né? Uma árvore que tem tudo, tem fruto, tem folha, serve de morada, serve de sombra, é enorme, está no meio, está chamando a atenção total e não para de crescer. Porque o texto original no aramaico crescia, né? Crescia a árvore e se tornava forte, falando no verso 11. Fala de um crescimento contínuo e constante. Ou seja, é um sucesso que não acaba mais. É um sucesso contínuo. Tudo que Nabucodonosor ia pôr na mão para fazer, Deus falava, ó, sucesso para você, vai, pode ir aí que eu liberei tudo. Aonde você quiser chegar, você chega. Não é isso que falou aqui no verso 38?
37 e 38 do Daniel 2. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem. Se você quiser ir lá para o Brasil, você chega. Se você quisesse descobrir a América, ele descobria. Isso lá no ano 600 a.C. Ou seja, tudo foi liberado para Nabucodonosor. Ele só não foi mais longe, porque ele foi bobão. Ele entrou nessa de ficar orgulhoso. Em vez de perceber que tudo aquilo que ele estava recebendo era por permissão do Altíssimo, era por concessão divina, ele começou a achar que era por causa da minha força, minha grandeza, minha glória, meu poder. Falar, vai virar bicho, vai comer grama. Deus teve que humilhar. Não é o que fala lá em Tiago? É Tiago que fala que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Eu não me lembro agora qual. Hoje está dando muito Tiago aqui na cabeça. Hein? Tiago 5, do ciclo lá, não pôs sua confiança na sequeira. Fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E Nabucodonosor, nessa sua achância, ele foi resistido por Deus. Um exemplo sendo dado a todos os viventes. Que ele só tinha aquele poder porque Deus deu, porque Deus permitiu. E ele dá até por mais pé de chinelo que se ele quiser. Se ele quiser pegar um rapaz desse da Cracolândia aqui e colocar como presidente do Brasil, ele coloca. É só ele querer. Porque Deus é soberano. Então, essa linguagem aqui do verso 14, derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai as folhas, espalhai os frutos, afugentai os animais. Esses 5 verbos, né? Derribar, cortar, derriçar, espalhar, mostra o decreto, o juízo de Deus sobre Nabucodonosor e seu reino. E é um decreto severo, porque o anjo clama fortemente, não fala? Olha lá no verso 14, clamando fortemente, o anjo clamando. E a cepa, ou cepa, até hoje eu não sei qual que é o correto, é atada com cadeias de ferro, que é símbolo de força, e de bronze, que é símbolo de juízo. Ou seja, é um forte juízo, é um juízo severo. Ou seja, Deus está decretando a perda de toda a glória que Nabucodonosor alcançou. Porque que levou 30 anos para conquistar. Que isso aqui aproximadamente está acontecendo no ano 575 a.C. Nabucodonosor, ele ascendeu ao poder no dia 7 de setembro de 605 a.C. E como, apesar que o texto não fala a data, mas pela história secular a gente sabe que ele terminou as suas reformas, os seus projetos, as suas construções. Ele terminou de glorificar a Babilônia aproximadamente no ano 574, 575 a.C., ou seja, do 30º ano do governo dele, tinha 30 anos que ele mandava lá. Então, porque ele fala aqui, não é esta a Babilônia que eu edifiquei, é um tempo pretérito aqui, ou seja, é uma obra concluída. Deus aqui, um ano antes dele terminar o projeto maior dele de embelezamento da capital, Deus já tinha avisado através do sonho e pela interpretação de Daniel, cuidado com o seu coração. Olha onde você está colocando aí o seu coração, a sua confiança. É na riqueza, no poder e na glória? Eu vou mandar te cortar. Eu vou te deixar só no toquinho, né? É a cepa. Eu vou mandar um severo juízo para você. E Daniel ainda deu o conselho, falou, arrepende isso. Fica humilde. Demonstra a sua humildade aí, fazendo bem para os pobres. Né? Mostra que você acreditou na palavra de Deus fazendo alguma coisa. Isso também que é a linguagem de Tiago. Tiago 2,18 fala, e eu com as minhas obras demonstrarei a minha fé. Porque o Daniel dá um conselho para ele no 27. Portanto, rei, aceita o meu conselho. Conselho de amigo. Tem 30 anos que eu estou te servindo, então eu já peguei uma certa amizade com você. Muito provavelmente Daniel orava por esse homem, ele amava. Ele era um homem de oração, um homem super temente a Deus. É lógico que ele tinha um link de amizade com Nabucodonosor. A pessoa serviu uma pessoa 30 anos. Quem que é Nabucodonosor mesmo? Não é possível, né? Sabia quem era. Aceita o meu conselho.
Está querendo o bem do Nabucodonosor. Põe fim pela justiça aos teus pecados e às tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue os teus dias. Tanto é que põe termo no aramaico, peruk, né? P-E-R-U-Q, significa abandonar. Abandona os seus pecados. Abandona essa vaidade. Para com esse negócio de vaidade, de orgulho, de ficar se achando. Para com isso aí. Você vai lavar tinta com isso. Eu sou seu amigo, estou te avisando. Eu conheço papai. Eu conheço Deus. Meu Deus não aceita essas coisas. Ele não aceita. E com atos exteriores, demonstra a sua atitude interior. Mostra que você abandonou essa vaidade, esse orgulho. Mostra que você ouviu a palavra de Deus. E sidká, né? S-I-D-Q-A, acento agudo, que no aramaico é use de misericórdia, ou seja, haja justamente, ou seja, através de atos de justiça, demonstre que você está recebendo o recado de Deus, que você, apesar de ser essa árvore no meio de tudo, forte, frondosa, cheia de folha, cheia de fruto, de quem todo mundo depende, reconhece que isso vem de Deus. E apesar de que Deus mandou o profeta apresentar para ele a revelação, a interpretação desse decreto, ao que Deus decretou por sonho, Deus ainda deu um espaço para arrependimento. Deu 12 meses para Nabucodonosor pensar no assunto. 12, ele teve um ano inteiro para ouvir o conselho de Daniel. Mas chegou um momento, né, que a boca fala do que o coração está cheio, em que ele externou verbalmente aquilo que estava no coração dele. Verso 30. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Aí a palavra de Deus se cumpriu. A resposta de Deus foi imediata. Falava ainda o rei, ao verso 31. E o juízo foi fulminante. Né? No mesmo instante, fala no verso 33. Ou seja, a palavra de Deus que nunca falha, apesar de Deus ter avisado, ela se cumpriu. Só que esse limite, esse juízo, ele tinha um limite. Deus foi misericordioso com Nabucodonosor. Ele falou, olha, você vai ficar nessa de morar com os animais e de comer erva até que, verso 32, parte B, até que aprendas que o Altíssimo é que tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então tem um limite. E Nabucodonosor reconheceu isso, porque no final de 7 anos, quando ele retoma as suas faculdades mentais, a primeira coisa que ele faz, no verso 34, é levantar os olhos ao céu. Vou poder tomar uma aguinha. Essa questão de soberba é algo terrível, inclusive no nosso meio, exatamente, porque quando nós achamos que controlamos tudo, nós estamos correndo um sério risco de ensoberbecer e tornar nós mesmos impedirmos de aquilo que Deus tem que fazer em nossas vidas, atrasar, demorar um pouco mais. Bom, Nabucodonosor poderia ter ido mais longe ainda, mas não foi porque pois é, em Atos capítulo 12, lá no final, né, temos a história do Herodes, né, que teve o mesmo princípio de Nabucodonosor, né, no versículo 22 e 23, e o povo exclamava, voz de Deus, e não de homem, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos morreu. Então imediatamente, né, observa como é automático, não demora muito não. Você citou aí que a resposta de Deus foi imediata e fulminante. Também no Herodes aqui foi imediata. É como se diz, né? Quanto mais alto, maior o tombo. Né? Tem um pastor que falou uma vez que, eu até já usei essa frase, que o soberbo
O soberbo tem duas coisas, ele vai comer capim ou o bicho come ele. Né? Citando Nabucodonosor e o Herodes. Exatamente. Gostei. O soberbo vai comer capim. Ou vai comer capim. Inclusive tem um provérbio que fala que a soberba precede a ruína. No versículo 27 fala sobre põe termo aos pecados e as tuas iniquidades. No caso, uma das iniquidades do Nabucodonosor foi a soberba? Exatamente. Foi a vaidade e a soberba. Não sei se daria para entrar um parênteses aí, de você falar mais sobre esses pecados e iniquidades do Nabucodonosor? O que eu citei aqui foi o aramaico. Ele diz, ponha termo, ou seja, abandonar. Pelo contexto, pelo fato da conspicuidade da descrição da árvore, né? Grande, central, enorme, cheio de folha, dele dependia o império inteiro, que todos deles se alimentavam, muito provavelmente porque se o decreto de Deus é para que haja um reconhecimento de que o domínio vem de Deus e não é algo próprio, inerente, é algo concedido, isso por contraposição, né, por confrontamento de ideia, leva a entender que o porquê do julgamento, do juízo, é o fato do não reconhecimento dessa concessão divina. Ou seja, é por autossuficiência, que também é conhecido por orgulho, por vaidade, por soberba. Então, também por inferência, o pecado, né, apoiado em todo o texto, o pecado que tem que ser abandonado, perucado, né, ponha termo, peru que abandone, é exatamente esse pecado de autossuficiência, de auto-se-achância, de orgulho, de soberba, de pensar que tudo aquilo era fruto de algo que ele tinha e não de algo que Deus deu. Sim, mais de uma iniquidade, mais de um pecado. Aí o texto já não fala. Pode ser todos aqueles pecados que são derivados de alguém que tem como perfil o orgulho. Uma pessoa, a gente vê isso na vida real, nas novelas, nos filmes, que sempre que uma pessoa detém muito poder, isso também é inferido pelo texto, ela é uma pessoa opressora, ela é uma pessoa que humilha, é a pessoa que manipula, que aproveita do poder que tem para passar por cima do direito de quem tem o direito, porque eu sou forte e poderoso, eu faço do jeito que eu quiser. Eu estou tomando o seu direito. Como é que você vai reagir? A corda não arrebenta para o lado mais rápido? Então, subentende que junto com esse orgulho, com essa autossuficiência, com essa vaidade, com essa soberba, com esse poder, todas as outras coisas vinham acompanhando. A opressão, a expropriação do direito alheio, a humilhação daquele que é inferior. Tanto é que o Daniel, no seu conselho, ele contrapõe ao abandono do que tem que ser abandonado o exercício de algo que provavelmente é antagônico, é antônimo, é contrário. Ou seja, seja bom com os pobres, favoreça os desfavorecidos, não é o que ele fala? Usa de misericórdia com o pobre. Provavelmente ele estava agindo de uma forma inflexível. Porque a pessoa que se tem certeza, ela até, para mim, fede. Eu tenho nojo de pessoas que têm poder e que humilha. É o caso da Carminha, por exemplo, né, lá da novela. Ela tem poder, ela se acha, ela humilha a empregada, ela vai lá e faz do jeito que eu quero, sua incompetência. Infelizmente tem pessoas que quando tem poder, têm essas atitudes. Então eu creio que as palavras pecado e iniquidade estão no plural, porque junto com o orgulho, tudo aquilo que deriva do orgulho. Né? Que o texto não entrou em pormenores, mas a gente conhece pelo contexto da martiologia. Né? Carlos. Sim, senhor. Seguinte, Tiago capítulo 5, versículos 5 e 6, fala que deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como no dia da matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu.
Não resistiu, é isso que eu então, a pessoa, quando é o soberbo, o pecado principal é soberbo, igual o Satanás. Mas ele é uma raiz de vários outros. É a raiz de uma árvore frondosa que tem muitos ramos. Ele passa por cima de tudo e de todos para prevalecer. E é algo interessante, você citou nessa manhã, que a boca fala que está cheio o coração. Então, quando Nabucodonosor falou, não é minha essa grande Babilônia, né, ele revelou que estava no coração dele que há um ano Deus, né, adiando a sua misericórdia com ele, adiando o juízo com Nabucodonosor. Mas no momento que ele falou, tornou público, no momento que ele tornou público, externou, colocou para fora, aí foi imediato. Ele foi como meio capim. Então imagina, revelou o coração dele, e isso também é um ensinamento para nós, porque nós precisamos realmente manter a humildade e a mansidão, e ter muito cuidado com aquilo que nós guardamos em nossos corações, porque um dia vai sair. Sim. E quando sai, revela exatamente o que revelou no coração de Nabucodonosor. E aí o que aconteceu? No caso de Nabucodonosor veio o juízo. Imediatamente cumpriu o que Deus tinha falado. Né? Com Herodes a mesma coisa. E Tiago fala para ter esse cuidado, né? De os ricos, aqueles que dominam, né? Eles passam por cima de tudo e de todos para prevalecer, para conquistar aquilo que eles desejam. E Jesus já falou com aquele que juntou nos seus celeiros e tudo, que ele é louco, né? Tu és louco, homem, porque hoje mesmo o Senhor pedirá a tua alma, né? Então, é um ensinamento para que realmente mantenhamos humildes perante Deus, porque realmente o que nós guardamos no coração, uma hora vai sair. Uma hora sai, e uma hora que sair, vem as consequências, vem o juízo, revela os nossos corações, né? Então, como você muito bem diz, a soberba foi a raiz de todos os outros pecados. E muitos pecados, injustiça, principalmente no caso do rei. Tem uma natureza velha. Do rei que era soberano ali no seu trono, como rei dos reis, Nabucodonosor. Imagina tudo que ele não fez para conquistar, e depois que ele se engrandeceu de tal forma, né? Então aí ele está sujeito a cometer injustiça, fazer tantas atrocidades. E aí são pecados e mais pecados. Com certeza ele cometeu. Mesmo porque nesse momento aqui da vida dele, que ele está sendo julgado, ele agora é mais empreiteiro. Porque ele já está sossegado. Mas houve uma fase nos primeiros anos que ele era mais um militar, mais um guerreiro. Então ele deve ter feito muita coisa que não deve ter sido feita. Para chegar nesse ponto onde ele chegou. Então, mas o interessante é que quando ele alcança a lucidez, no versos 34, 35 e 37, verso 34, mas ao fim daqueles dias, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Aí qual que é a consequência? Até de longe ela pergunta. Provérbios 16, 18... A soberba precede a ruína. 18. Provérbios 16, 18. Por isso que a gente tem que deixar essa bomba atômica, como eu já falei aqui antes, que o nosso coração é uma bomba, na mão de Deus. Porque é fácil demais você se achar. Uma das coisas, um dos problemas com os quais o pastor Mark, quando ele chegou aqui ao Brasil, ele teve que lidar comigo, eu vou falar de mim, mas eu sei que também foi com alguns outros irmãos, é porque nós éramos racistas evangélicos. A gente se achava demais. Eu, além de nascido de novo, estar indo para o céu, não como esse pecador perdido indo aqui para o inferno, era cabeção, a gente tem muito conhecimento bíblico, a nossa igreja é ótima, nosso grupo de estudo, né? A gente se acha, a gente se tem certeza, nós somos bons de Bíblia, o resto é resto. O resto não entende Bíblia, o outro está indo para o inferno. Então, a gente tinha esse racismo evangélico, a gente se achava. E foi algo que o pastor Mark teve que confrontar um por um. Ele fez isso comigo. Ele falou, irmão, seu coração não está muito legal não. Ele foi um Daniel na minha vida. Ele falou,
põe fim aí, põe termo, abandona esse tipo de atitude aí, porque não vai para frente não. Porque você tem conhecimento bíblico, você sabe manejar bem a palavra verdade, etc. Isso é verdade. Mas não é com essa atitude que você vai ganhar alguém não. Com essa atitude aí você vai afastar. Sem contar que você vai apanhar. Então é melhor, e nós aprendemos isso e abandonamos e crescemos. Tiveram os que saíram, tiveram os que ficaram, tiveram os que deram o braço a torcer e tiveram os que não deram o braço a torcer. Mas é uma atitude que tem que ser abandonada, porque senão mais cedo ou mais tarde ela se revela. A pessoa quando... A palavra de Deus diz exatamente o contrário, para a gente considerar o irmão superior. Se considera o totozinho de mosquito. Não se considera nada. Não se ache. Coloque o irmão em primazia, coloque o outro, considere o outro como maior e melhor do que você. Sempre essa atitude, a atitude de Jesus Cristo, que é o Deus eterno, ele veio aqui lavar o pé do traidor. A atitude que também Tiago fala é, quando você chega no seu lugar de reunião, não vai lá para frente não, senta nos lugares do fundo. Porque é preferível alguém chegar e falar, você que está aqui no fundo, vem mais aqui para frente, do que alguém chegar perto de você e falar, você que está aqui na frente, sai daí, dá lugar, porque chegou um irmão mais rico. Então, a atitude que o Espírito Santo está sempre criando no nosso coração é uma atitude de humildade, porque é nessa situação que Deus dá graça. Deus não dá graça ao humilde. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, ele a seu tempo os exaltará, que também é Tiago. Então, é uma questão de atitude. É essa atitude que Deus espera no coração de cada ser humano. O maior erro do ser humano é achar que é alguma coisa diante de Deus. Eu me lembro que até agora, se não me engano, é aquele versículo de Isaías, que o pastor gosta muito dele. Se as nações são como um pingo d'água no balde, como um pozinho de areia na balde, acho que é Isaías 40, 15, se não me engano. Se as nações inteiras é como um pingo d'água no balde do mar, uma areinha ali em cima da balança. Imagina um ser humano. É lógico, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama o homem de tal maneira, a ponto de enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Mas a gente tem que saber o nosso lugar. Nós somos pequenos diante de Deus. E Nabucodonosor reconheceu isso. Ele fez um séptuplo louvor, né? Aqui nos versos 34 a 37, ele reconhece que Deus é eterno, porque ele vive para sempre, que o governo de Deus é eterno, que Deus é excelso, porque todos são por ele reputados como nada, que Deus é Senhor de toda a criação, que ele, segundo a tua vontade, ele opera com os da terra e os do céu, que Deus é soberano, porque não há quem lhe possa deter, que Deus é competente, porque todas as suas obras são verdadeiras, e que Deus é justo, porque os seus caminhos são justos, ou seja, ele aprendeu a lição. E se um pagão conseguiu aprender, não vai ser muito difícil para quem tem o Espírito Santo morando fazer esse reconhecimento. Cabe a nós, cada um, se julgar a si mesmo. Quando nós aprendemos isso naquele livrinho cor-de-rosa, do Scofield, o Manejando Bem a Palavra da Verdade. Um dos 7 juízos é o juízo de si mesmo, né? Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados.